Olá a todos, sejam bem-vindos ao Teologia Sincera, me chamo Bruno Oliveira e hoje nós iremos falar aqui um pouco sobre a criação, sobre uma visão panorâmica teológica a respeito do livro de Gênesis, mais especificamente do começo do livro de Gênesis, ali o capítulo 1º, 2º e 3º, e como é construída toda a narrativa da criação na visão judaico-cristã. Também vamos fazer um paralelo aqui com outras crenças, outras mitologias. Lembrando que para você mandar perguntas para ser respondido no próximo quadro, o DDD é 11 934 556 539. 11 934 556 539. Esse é o número do WhatsApp que você pode adicionar e mandar mensagens, suas questões. Pode ser em texto, também pode ser em áudio. Eu vou colocar aqui, você também pode falar e vai ser bem produtivo. Então vamos começar. Nessa breve conversa que nós iremos ter sobre a criação, segundo o livro de Gênesis, primeiro a gente tem que discutir e falar sobre o objetivo de Gênesis, né? Qual é o objetivo daquele livro? Quando você pega para lê-lo, você tem que entender o seu objetivo. Qual a intenção daquilo ser escrito? Qual é a ideia que o autor estava querendo passar? Que no caso, a produção do livro de Gênesis não veio do nada. Gênesis não foi a criação, não foi uma revelação que foi dada a Moisés por Deus. Se tratou de uma tradição contada a gerações, uma história contada a gerações, que chegou até Moisés e aí ele produziu não só Gênesis, mas todo o Pentateuco, como nós conhecemos, que é o compilado aí de Penta, de 5 livros. Penta, 5, Teuco, livros, ou seja, 5 livros. Esse é o Pentateuco. Então Moisés, ele não recebe revelações como, por exemplo, acontece no último livro da Bíblia, que é em Apocalipse. Moisés não tem uma visão sobre a criação. Não se trata de uma visão, o que Moisés coloca no livro de Gênesis. Se trata de uma tradição histórica, oral, passada de pai para filho, de geração em geração. Lembrando que antes de existir a historiografia, que é a grafia da história, ou seja, quando você documenta ela, quando você escreve ela em algum lugar, sempre existiu, antes de você documentar isso, sempre existe, no caso do historiador, as informações que ele pega com as pessoas em si. Então o livro de Gênesis, a história, aliás, de Gênesis, não nasceu a partir de Moisés. A história de Gênesis é passada de geração em geração, de tempos e tempos, tanto que existe até um documento mesopotâmico, e aí já não tem nada a ver com a teologia judaica em especial, um documento mesopotâmico que diz assim que nas redondezas existe uma árvore mágica. Alguns teólogos fazem alusão a essa árvore como sendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi plantada ali no Jardim do Éden, como nós podemos achar no início de Gênesis. Então a teologia ao longo desses tantos séculos foi desenvolvendo ali uma visão própria, foi meio que catequizando o livro de Gênesis. Só que existe uma questão aqui, porque o livro de Gênesis, e a gente tem que... O livro de Gênesis, quando eu falo livro de Gênesis, no caso de hoje eu estou me referindo à criação. Quando nós pegamos para ler a criação no livro de Gênesis, nós devemos entender a linguagem daquilo tudo. Como aquilo tudo foi produzido, com que pensamento arquetípico foi feito aquilo ali, com que pensamento, com que imaginário foi feito, e nós temos que ler com a mente de antigamente. O problema de ler o livro de Gênesis, especialmente o começo, não só o livro de Gênesis, mas toda a Bíblia, com a mente de hoje, moderna, é que a gente quer incluir algumas lógicas que não existiam naquele tempo. Então, quando a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia não é um livro do Augusto Cury, não é um livro moderno. Então você tem que ler a Bíblia com a mente antiga,
com todo o peso cultural antigo. É por isso que é importante a teologia histórica, que ela vem dando o pano de fundo histórico, para você entender todo o cenário envolvido ali. Então, sendo assim, é errado, do ponto de vista teológico, lúcido pelo menos, querer montar uma ordenzinha de criação, né? Uma lógicazinha de criação do tipo, foi em 7 dias, um dia após o outro, 24 horas, tudo mais. Não, nós não devemos ter essa ideia, porque a história da criação não tem como objetivo nos detalhar o que está acontecendo ali. Aliás, o começo do livro de Gênesis, pelo menos até o seu capítulo 11 e 12, não tem a intenção de passar a história. Não tem se você for ver com a visão historiográfica do texto, o livro de Gênesis não tem a intenção, até um determinado capítulo, de nos relatar detalhadamente a história. Ele tem a intenção de nos passar uma mensagem em si. Então, qual é a mensagem central do livro de Gênesis, especialmente aqui da criação? É dizer que nós temos um sentido. Nós não aparecemos aqui do nada. Nós aparecemos a partir de uma palavra de criação. Essa é a ideia do livro de Gênesis. É dar um sentido, porque em qualquer tipo de crença, se você não tiver um começo, você não vai ter um meio. Então você precisa de um motivo, de um sentido, como que tudo começou. Esse é o único propósito do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis, falando da criação, não é um livro científico. Tem muita gente que estuda teologia e quer encontrar razões lógicas, equações científicas ali no livro de Gênesis, no período da criação. Isso é uma loucura, porque o livro de Gênesis ele trata de eras, de tempos, não necessariamente de dia. O primeiro dia, ou no 4º dia, Deus fez a luminária. Não. Esses dias é só para a gente entender que houve ali na criação algo sequencial, um processo de ordem, mas não necessariamente que esse processo de ordem, esse algo sequencial na criação, foi de dias de 24 horas. Isso é coisinha de estudozinho bíblico, isso é coisinha de imaginário, de pessoas que ensinam a Bíblia. A real é que nós temos que aceitar a criação do jeito que ela se apresenta. Ela se apresenta como sendo algo que mostra um processo que não se esforça nem um pouco em mostrar um sentido para aquilo, científico, biológico, mas que só mostra o motivo daquilo, só mostra a mensagem central daquilo. Porque afinal, o livro de Gênesis, assim como toda a história de criação, tem um tom mítico. O que é um mito? Um mito não é algo que não existiu. O mito ele pode se originar de um fato que ocorreu e que não tinham testemunhas oculares. E isso se cabe, por exemplo, ao livro de Gênesis, a criação. E você vai poder ver, por exemplo, várias outras mitologias apontando a criação de maneira diferente, mas muito semelhante à história da Bíblia. E isso deixa muita gente perplexa. Por quê? Porque, por exemplo, você pega a epopeia de Gilgamesh, né? A epopeia ela foi escrita, de fato, antes de Moisés, antes de ser produzido ali, por exemplo, o Gênesis, o Pentateuco. Então, muita gente, e muito ateu, muita gente descrente da Bíblia, usa o argumento de que Moisés se inspirou em outras mitologias e produziu a mitologia monoteísta do Deus abraâmico. Porém, depende do ponto de vista que você pode pegar e ver isso, o quão bom ou o quão ruim. Não o fato de Moisés ter copiado, que não me parece que isso aconteceu. Para a teologia não parece que é isso que tenha acontecido, mas de uma visão
de afirmação de narrativa. Porque se você tem várias histórias diferentes apontando para o mesmo jeito praticamente de ter acontecido aquilo, é porque aquilo aconteceu. Então, por exemplo, você pega a epopeia, você pega a mitologia nórdica, a mitologia grega, que fala todas elas sobre a origem de tudo, até a mitologia egípcia, que diz que houve um deus que criou o mundo a partir de uma ilha que submergiu do oceano. E tudo isso, na verdade, só afirma que realmente houve uma criação. As narrativas, elas são diferentes. O jeito de contar a história é diferente. Me parece que a mais sensata, de fato, é a história de Moisés. As outras é muito cheia de encantos, né? De magias, de uau, de deuses guerreando e tudo mais. É muito detalhadazinha, muito especificazinha. A de Moisés me parece o que aconteceu. A de Moisés me parece realmente um relato real. Nada tão impressionante, nada tão mágico. Algo mais concreto. Por isso que a narrativa da criação da Bíblia, de Gênesis mais precisamente, é a mais correta na visão histórica, arqueológica, e é por isso que ela está aí até os dias de hoje e virou um clássico da explicação de criação. Agora, você querer transformar isso numa explicaçãozinha científica de como aconteceu, como deixou de acontecer. Por exemplo, existe um livro de um homem chamado Ken Ham, que se chama Criacionismo. Aquele livro, ele quer colocar lógicas científicas, por exemplo, estou dando exemplo desse livro só para mostrar como a teologia às vezes trabalha com isso. Ou melhor, alguns teólogos quer colocar nesse livro uma ordem científica para o livro de Gênesis. Isso está errado, isso é uma loucura. Por exemplo, não se ensina, por exemplo, criacionismo em sala de aula. Porque para você ensinar, você tem que comprovar. E a criação não é algo que dá para você desenvolver em laboratório. Portanto, não é comprovado. A criação não pode ser comprovada através do teste, do experimento. Porque são eras. É impossível até para a ciência explicar que aquilo houve uma origem pensada. Então a ciência estuda a obra. A teologia estuda o artista. Para quem estuda teologia, no caso isso é um podcast de teologia, a teologia não pode querer se meter na obra e explicar a obra, colocar ali uma ordem científica em tudo. Da mesma forma que a ciência biológica não pode querer se meter no campo da teologia e explicar Deus, que aí entra na questão do podcast que nós tivemos anteriormente, né? Explicando Deus, a origem de Deus e tudo mais. Mas essa é outra questão que já foi respondida. Mas em síntese, é tudo isso. A narrativa ali do livro, do capítulo 1º, 2º, 3º, 4º de Gênesis, você vai ver que Caim, ele foge, depois de ter matado Abel, ele foge e se casa com uma mulher. E a Bíblia não faz questão de mencionar quem é essa mulher. Porque a Bíblia ali naquele momento, o livro de Gênesis naquele momento, não está preocupado em detalhar a historiazinha. O livro de Gênesis está preocupado em detalhar uma mensagem central, que no caso ali é a primeira corrupção do homem. Você vai ver mais detalhes de história a partir do capítulo 11, 12 de Gênesis. Aí fica um livro mais histórico. Mas no começo, antes disso, é mais um livro mítico. Não, entenda, as pessoas confundem mito com coisa que não existiu, não é isso. Mito, ele é algo que ou não é verdade, sim, isso é real, ou é algo também que não pode ser comprovado, porque não existiu testemunhas oculares, e a criação não existiu testemunhas oculares. Existem histórias contadas naquele tempo, mas não testemunhas oculares, de fato. Portanto, o livro de Gênesis só se preocupa, a criação, só se preocupa em passar a mensagem do tipo, olha, vocês não estão aqui do nada, vocês não vieram do acaso,
existe um sentido para tudo isso. O mais é explicação teológica idiota para tudo isso. E existem muitos livros sobre a criação querendo explicar detalhadamente como foi, como é o processo científico. Você pode extrair algumas coisas com base na ciência de hoje, mas pouquíssimas coisas, pouquíssimas mesmo, porque aquilo foi um fato que não se preocupa em detalhar. Moisés não se preocupou em detalhar a criação. Ele se preocupou em passar para os hebreus que estavam em peregrinação do Egito à terra de Canaã que existia um motivo para aquilo tudo. Teve uma origem pensada, uma origem inteligente. Então o livro de Gênesis, ele não foi do dia para a noite. Não foi mágico. É rápido porque a narrativa é rápida. Mas a criação durou aí aions. Lembra do aions que eu expliquei aqui? Que é aion é o tempo da eternidade. É o tempo de eras, né? Melhor dizendo. É o tempo de eras no grego. O aion ele define as eras. Então, a criação são aions e mais aions. São eras de processo. Então a ciência tem razão, por exemplo, quando ela diz que houve processos. E talvez até tenha razão quando diz que a Terra tem 4,4 bilhões de anos. Diferente do cristianismo, que diz que quer afirmar ali que a Terra tem 7 mil anos. Mas na verdade os números são irrelevantes, porque não é essa a mensagem que o livro de Gênesis quer trazer. Então não vale a pena entrar nessa discussãozinha de que a Terra tem 7 mil anos. Nós não temos como provar através da Bíblia que a Terra tem 7 mil anos. Pô. A ciência consegue ali, através de muitos argumentos, provar que a Terra tem 4,4 bilhões. Aceita. Isso não é nenhum problema. Então tem um monte de gente religiosa que não, isso não pode acontecer. A Terra não pode ter 4,4 bilhões de anos. Como diria um amigo meu, os religiosos fazem ali aquela conta de padaria e chegam à conclusão que a Terra tem 7 mil anos. Isso não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Então não vale a pena entrar nesse tipo de discussão. Só para quem quer provar que o livro de Gênesis, a criação, fala de 7 dias literais. Aí, meu amigo, aí eu sinto muito. Porque não é esse o compromisso do livro de Gênesis. O compromisso da criação é mostrar que houve um sentido. E, ao contrário do que muitos pensam, ciência e religião andam juntas. Sim, o pensamento científico e teológico andam juntos. Mas cada um na sua área. Só aceita como é as coisas, né? Versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Inclusive, no 5º século foi desenvolvida uma teoria teológica que se chama teoria do intervalo, que explica que entre o versículo 1 e o versículo 2 houve milhões e milhões de anos. É um pensamento teológico. Não tem como comprovar exatamente isso. Mas é curioso pensar que no versículo 1, no início criou Deus os céus e a terra, não está falando do céu cósmico, está falando do céu celestial. Então criou Deus os céus celestiais e a terra. Passou milhões e milhões e milhões e milhões de anos, aconteceu uma catástrofe, alguma coisa, e a terra se tornou sem forma e vazia. É por isso que Deus tem que separar as águas, as doces das salgadas. Mas isso é só uma teoria. É só mais uma teoria. Não tem como comprovar e não tem base nenhuma. Então, nessa conversa sobre a criação básica, eu considero que nós tivemos aqui, é só para mostrar para você como que o livro de Gênesis funciona. Pelo menos o capítulo 1 até o capítulo 11 e 12. Ele funciona para apresentar uma narrativa de natureza mítica, que tem como objetivo não detalhar a história, mas passar uma grande mensagem. Que mensagem é essa? Deus criou o mundo, ou seja, veio de uma origem pensada, inteligente,
colocou pessoas para viver e o ser humano caiu em seu pecado. Essa é a mensagem central. Agora, se você quiser detalhar essas coisas, aí você está perdendo tempo, você está viajando e você não está entendendo nada da teologia. Então é isso aí, pessoal. Nessa conversa rápida deu uns 25 minutos, eu chuto 24, não sei. Para fazer perguntas, lembrando o número DDD 11, o WhatsApp, DDD 11 934 556 539, ou no e-mail teologiasincera@hotmail.com.